Isso, perfeito, já está gravando. Ó, eu vou estar deixando também um passo a passo com o processo de salvamento do chat para vocês. Ó, eu já fiz o passamento do host e vou estar deixando o WhatsApp da nossa equipe de suporte aqui no chat. Caso ocorra algum problema, caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato através desse WhatsApp, que logo em seguida você entrando aqui para auxiliar vocês, tudo bem? Tá ótimo, obrigada. De nada. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia e boa Tchau, reunião. Tchau. Obrigada. Pronto, Carol. Depois desses percalços todos, podemos começar? Você está preparada? Estou preparada. Então, tá ótimo. Bom, então, bom dia a todos. Nós gostaríamos de dar boas-vindas aos alunos novos desta pós-graduação, aos antigos também, e dizer que é um prazer nosso. Nós estamos iniciando hoje o nosso ciclo de seminários avançados dessa pós-graduação, e esses seminários avançados têm como coordenadoras a doutora Maria de Fátima Costa Pires, que se encontra de licença prêmio, a doutora Adriana Pardini Vicentini, que se encontra aqui ao meu lado, e eu, Adélia Caterino de Araújo. Os seminários avançados, eles sempre buscam inovações, coisas atuais para serem discutidas e que sejam de interesse de todos os alunos desta pós-graduação, já que ela é uma pós-graduação multidisciplinar e temos pessoas de diferentes formações. E, nesse sentido, nós temos o privilégio hoje de termos, para dar o nosso primeiro seminário avançado do ano de 2022, a doutora Carolina Rosadas. A doutora Carolina Rosadas, ela é de formação, ela é médica veterinária, ela tem mestrado e doutorado em doenças infecciosas, mestrado pela Fiocruz do Rio de Janeiro, e um doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que alguém está com microfone. Nossa, tá com microfonia, né? Alguém? Pronto. Então, como eu estava dizendo, a doutora Carolina Rosadas então, tem mestrado e doutorado em doenças infecciosas, o mestrado pela Fiocruz do Rio de Janeiro e o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela é pesquisadora no Imperial College de Londres desde 2017. A doutora Carolina é uma pessoa que eu aprendi a admirar e respeitar nesses últimos anos. É uma pessoa incrível, super engajada com as causas que envolvem tanto o Sistema Único de Saúde, como a saúde pública como um todo aqui no Brasil, mesmo estando distante. E ela vai nos contar como a internet pode auxiliar a tornar visíveis doenças negligenciadas, desafios e conquistas e relato de experiência. Eu não vou dar spoiler da apresentação dela, mas a doutora Carolina ela tem um currículo invejável, apesar de ser extremamente jovem, poderia ser minha filha, inclusive, ela tem um currículo que se equipara ao currículo de pesquisadores sêniores. E eu posso garantir a vocês que isso se deve ao seu esforço. Ela configura sempre ou como primeira autora das publicações, ou às vezes até mesmo como autora correspondente. Então, Carol, muito obrigado, é um privilégio muito grande, muito obrigada por você dispor desse tempo. Ela está falando diretamente de Londres e eu espero que todos aproveitem bastante essa apresentação. Obrigada, Carol. Nossa, obrigada. Depois dessa apresentação toda, agora a responsabilidade está grande, né? Eu que agradeço, imagina, a oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês um pouco da minha experiência, para a gente trocar um pouco, né, de experiência, para a gente tentar melhorar, como a Adélia falou, né, a saúde pública de forma geral, no Brasil e no mundo inteiro. Então, eu vou conversar um pouco, né, sobre como a internet pode auxiliar a tornar visíveis doenças negligenciadas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui.
Bom, então, para falar sobre o assunto, a gente precisa primeiro ver quais são as doenças negligenciadas. E, de acordo com a OMS, a gente tem essa lista de doenças que são consideradas negligenciadas. Só que meu trabalho principal é com HTLV. E se a gente olhar nessa lista de doenças negligenciadas, a gente não consegue encontrar o HTLV. Então, a gente brinca que o HTLV ele é tão negligenciado que, quando foram fazer a lista de doenças negligenciadas, esqueceram de incluir o HTLV nessa lista, né? Então, realmente, a gente precisa falar mais sobre HTLV. E quando a gente fala em HTLV, a gente está falando do vírus T linfotrópico humano. E é muito comum quando eu falo, eu trabalho com HTLV para as pessoas, né, de forma geral, as pessoas sempre falam, né? Nossa, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre esse vírus. E eu acredito que algumas pessoas que estão aqui hoje também estão se perguntando, né? O que é o HTLV, infelizmente. E isso mostra a importância da gente falar sobre o HTLV. E por que é tão importante a gente discutir sobre esse vírus? O HTLV, ele é um retrovírus, assim como o HIV. E ele vai causar uma infecção persistente no hospedeiro, que vai durar a vida inteira desse indivíduo. Assim como acontece com o HIV, o HTLV ele vai infectar células de defesa, que são os linfócitos T e CD4. No entanto, enquanto o HIV está sempre produzindo novas partículas virais, o HTLV, uma vez estabelecendo uma infecção no hospedeiro, ele vai integrar o genoma dele no genoma da célula e ele vai permanecer mais quieto, e a replicação do HTLV vai ocorrer a partir do momento que a célula que está infectada começa a se multiplicar. Essa diferença é importante porque os medicamentos que atuam para controlar a replicação do HIV, eles não são efetivos para controlar a replicação pelo HTLV. Isso, então, quer dizer que aqueles medicamentos que a gente tem hoje disponíveis e que fazem com que a gente tenha um paciente com HIV com uma carga viral indetectável, inclusive não transmitindo o vírus, né, para os seus parceiros sexuais, por exemplo, ou seus filhos, isso não é realidade para o HTLV. Então, para o HTLV, até o momento, nós não temos nenhum tratamento curativo e a gente não tem nenhuma vacina disponível. No mundo inteiro, tem no mínimo 5 a 10 milhões de pessoas que vivem com HTLV. E esse número ele é subestimado, porque ele não considerou os países que não apresentam dados sobre a prevalência da infecção pelo HTLV. E, infelizmente, são muitos países ainda onde a gente não encontra informação. No Brasil, existem de 800 mil a 2 milhões de pessoas vivendo com HTLV. Isso faz com que o Brasil seja um dos países com maior número absoluto de casos de infecção por esse vírus. O HTLV ele vai estar infectando principalmente as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. E o nosso grupo demonstrou que a prevalência do HTLV em gestante é inversamente proporcional à renda do país, mostrando que aqueles países que têm uma menor renda são os que têm mais número de infecção pelo HTLV. E mais ainda, a prevalência da infecção gestante, ela é diretamente proporcional ao grau de inequidade de distribuição do recurso econômico. Então, quanto mais desigual a distribuição de renda, maior a prevalência do HTLV. E isso é verdade também para quando a gente avalia o indivíduo. Então, no Brasil, por exemplo, a infecção pelo HTLV é mais comum em mulheres que são negras ou pardas, com baixo nível de escolaridade, e um estudo do Brasil mostrou que aquelas mulheres que são vítimas de violência sexual, elas têm 9 vezes mais chances de estarem infectadas com HTLV, mostrando realmente que as pessoas em maior situação de vulnerabilidade são as que apresentam mais frequentemente a infecção por esse vírus. Cerca de 5% das pessoas que se infectam pelo HTLV, elas vão desenvolver uma leucemia ou linfoma de células T do adulto, que também é chamada de ATLL. Essa doença é uma leucemia extremamente grave, cuja mediana de sobrevida, na sua fase aguda, de manifestação aguda, é de apenas 8 meses.
Alguns indivíduos apresentam uma inflamação na medula espinhal por conta do HTLV, e aí eles vão apresentar uma doença chamada mielopatia associada ao HTLV1, também conhecida como RAM. As pessoas que têm RAM, elas vão apresentar essa doença neurológica crônica, progressiva, onde elas vão ter dificuldade de locomoção, dor principalmente nos membros inferiores, além de alterações urinárias, como incontinência urinária, infecções por repetição, vão apresentar alterações intestinais, como constipação, e cerca de 50% dos pacientes com RAM, com a evolução da doença, eles vão necessitar de cadeira de roda. Então, é uma doença que vai impactar de forma importante a qualidade de vida desses indivíduos e a autonomia desses pacientes. Além disso, uma revisão sistemática recente, que foi comissionada pela OMS, mostrou que as pessoas infectadas pelo HTLV apresentam um aumento da mortalidade, que não está associado àquelas duas doenças principais que eu falei, que são a RAM e a ATL. Além disso, esse vírus ele pode causar uma série de doenças inflamatórias, como, por exemplo, uveíte, alterações pulmonares, e a dermatite infectiva, que são essas imagens que eu trouxe aqui para vocês do trabalho do grupo brasileiro. Então, a dermatite infectiva é uma alteração de pele causada pelo HTLV e que é comum em crianças. Além disso, o HTLV tem um grande impacto em co-infecções. Então, nós fizemos uma revisão de literatura recente, onde a gente viu que uma série de infecções são mais frequentes naqueles indivíduos infectados pelo HTLV. E não é só ser mais frequente, né? No caso, por exemplo, da infecção pelo parasita intestinal Strongyloides stercoralis, os pacientes que têm HTLV, eles têm 60 vezes maior chance de ter casos de estrongiloidíase grave e cerca de 5 vezes mais chance de ter falha terapêutica, ou seja, não responder ao tratamento para os estrongiloides stercoralis. E não é só isso tudo que o HTLV causa, né? O HTLV tem um impacto socioeconômico muito grande. Os pacientes ainda sofrem muito preconceito, eles ainda sofrem muita estigmatização, eles relatam que há um isolamento social importante, muitos sentem medo de revelar que eles são soropositivos, eles têm medo de transmitir o vírus para as pessoas que eles amam, e muitos sentem culpa por terem transmitido o vírus quando eles não sabiam ainda que estavam infectados. Além disso, as pessoas com HTLV, elas podem apresentar uma redução na produtividade, elas podem ter uma aposentadoria precoce, seja por mortalidade precoce, seja pela debilidade causada pelas doenças associadas a esse vírus. E tem também um impacto importante que muitas vezes não é reconhecido, que é o impacto em atividades não remuneradas, como o cuidado com a casa, o cuidado com os seus dependentes, que muitas vezes o paciente ele não consegue mais fazer na sua forma integral e é importante para a sociedade como um todo. Então, o HTLV, que já vai infectar aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade, ele vai acabar contribuindo para perpetuar e aumentar as inequidades em saúde. Esse vírus, ele é transmitido pela via parenteral, sexual e vertical. Em relação à transmissão parenteral, essa transmissão ocorre através de contato com sangue e órgãos infectados. No Brasil é feita testagem de doadores de sangue e testagem de doadores e receptores de órgãos, o que foi muito importante para o controle da transmissão parenteral desse vírus. No entanto, é importante a gente lembrar que existe ainda a transmissão parenteral quando ocorre compartilhamento de material perfuro-cortante, que é comum entre usuários de drogas injetáveis, através de acidentes com material biológico e através da autoflagelação, que pode ocorrer durante alguns rituais religiosos, por exemplo. Bom, então o Brasil ele implementou medidas importantes para prevenir a transmissão do HTLV, que foi a testagem dos doadores e receptores de órgãos e de sangue. No entanto, ainda faltam algumas importantes medidas a serem implementadas no país. E uma delas é a implementação do teste confirmatório para o diagnóstico da infecção pelo HTLV. Então, de forma geral, o diagnóstico do HTLV ele é feito através de um teste de triagem, que é um teste que vai detectar anticorpo para o HTLV no soro desse paciente. E as pessoas que têm um resultado reativo,
elas precisam fazer um novo teste, que a gente chama de teste confirmatório, que pode ser um teste imunológico ou um teste molecular. Esse teste confirmatório é muito importante, uma vez que alguns indivíduos, eles podem ter o resultado reativo no teste de triagem, mas esse resultado pode ser um resultado falso positivo. Então, para a gente confirmar que esse indivíduo ele tem mesmo HTLV, é necessário fazer o teste confirmatório. No Brasil, no SUS, esse teste ele está disponível apenas para confirmar o diagnóstico daqueles indivíduos que têm suspeita da leucemia associada ao HTLV. No entanto, a gente precisa implementar esse teste de forma mais universal. Então, para a gente prevenir a transmissão parenteral, ainda precisamos fazer essa inclusão do teste confirmatório. Muito importante a gente fazer o aconselhamento e acompanhamento por equipe multidisciplinar. É bastante comum o paciente receber uma carta quando ele vai doar sangue, dizendo: você tem um teste reativo para HTLV. É o teste de triagem. Esse indivíduo não tem nenhuma informação, ele não tem nenhum lugar de acompanhamento, então ele realmente fica sem saber o que fazer. Isso eu estou destacando porque vai estar intimamente relacionada com o nosso trabalho, onde a gente usa as ferramentas da internet para a gente ajudar a aumentar o conhecimento sobre o HTLV. Além disso, a gente precisa implementar políticas para redução de danos para usuários de drogas injetáveis e também utilizar os dados epidemiológicos que a gente já obtém para a gente poder ajudar a determinar quais são as políticas públicas mais adequadas para cada cenário. Em relação à transmissão sexual do HTLV, é importante a gente lembrar que o HTLV é uma infecção sexualmente transmissível. Muitas vezes a gente fala de IST, a gente vê na mídia IST, e na grande maioria das vezes o HTLV ele não está incluído. E muitas pessoas que até já têm o HTLV, estão vivendo com HTLV, elas mesmas não sabem que o HTLV é uma IST. E muitos profissionais de saúde a mesma coisa, né? E essa via é importante, um trabalho do grupo do professor Bernardo Galvão mostrou que a via sexual parece ser a via predominante de transmissão do HTLV em Salvador, que é uma área que apresenta alta prevalência da infecção pelo HTLV no país. Então, a principal forma de prevenção é o uso de preservativo. Foi muito importante para o HTLV, ele foi incluído pelo Ministério da Saúde dentro do PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Então, o HTLV agora consta dentro desse PCDT. Como são só 2 páginas que falam sobre HTLV, o Ministério pediu que a gente fizesse um capítulo expandido sobre o tema, e isso foi publicado na forma de artigo científico em português, espanhol e inglês. Está disponível para quem quiser ter mais informação sobre o assunto. E o que falta, então, em relação à prevenção da transmissão sexual do HTLV no país, né? É preciso estabelecer a testagem de parceiros sexuais de pessoas que vivem com HTLV, porque esses indivíduos têm maior risco de contrair infecção, e também aqueles pacientes que já têm outras infecções sexualmente transmissíveis. É preciso estabelecer ainda uma estratégia integrada para prevenir a transmissão do HTLV pela via sexual. Isso significa que a gente não tem que se basear apenas na implementação de preservativo. A gente precisa ter uma estratégia que vai desde o comportamento dos indivíduos, atacar as vulnerabilidades de algumas populações que estão mais expostas a contrair infecção por essa via. Em relação à transmissão do HTLV1 de mãe para filho, esse é um tema que me interessa bastante, porque parte do meu trabalho tem sido voltada ao entendimento, né, da transmissão do HTLV de mãe para filho e também para a implementação de políticas públicas que visem inibir essa forma de transmissão. O HTLV ele pode ser transmitido de mãe para filho durante a gestação, no momento do parto e pelo aleitamento materno. A principal forma de transmissão do HTLV de mãe para filho ocorre através do aleitamento materno. Então, quando não existe o aleitamento materno, o risco de transmissão é cerca de 2,5%. No entanto, quando a mãe que é soropositiva, ela amamenta o seu bebê, a gente tem um risco aumentado de transmissão.
Se for por um período curto, a gente considera que esse risco ele é de cerca de 6%, e se esse aleitamento for por um período prolongado, esse risco ele aumenta e chega a cerca de 20%. Então, no Brasil, foi 24%, de acordo com o estudo do Dr. Arthur Paiva, do grupo do professor Jorge Casseb, da USP. Então, por conta disso, o Ministério da Saúde do Brasil, ele contraindica o aleitamento materno para mães que vivem com HTLV. Recentemente, ele indicou que seja fornecido a fórmula láctea para os filhos de mães que são soropositivas e também a cabergolina para inibir o aleitamento para essas mães que são soropositivas. No entanto, no Brasil ainda não é realizada a testagem universal das gestantes para HTLV. E isso é uma coisa que precisa ser realizada. Então, como eu falei para vocês, grande parte do objetivo da minha pesquisa tem sido fornecer evidências para dar suporte para tomada de decisão em políticas públicas, e grande parte do enfoque tem sido no Brasil, também na Inglaterra e no mundo, né? Quando a gente tenta implementar políticas públicas para prevenir a transmissão vertical, a gente encontra algumas barreiras importantes. E aqui eu trouxe algumas das barreiras que a gente já encontrou, que a gente escuta, né, quando a gente está tentando implementar as políticas públicas. Então, primeiro, é que não tem dados de prevalência suficientes sobre HTLV, o número de casos de transmissão vertical é desconhecido, o impacto do HTLV é considerado mínimo por algumas pessoas, existem ainda problemas em relação ao diagnóstico do HTLV, não existe tratamento disponível, não existem trabalhos de custo-efetividade, existem problemas em relação aos métodos de prevenção que a gente tem disponível e existe ainda uma falta de conhecimento entre profissionais de saúde e população em geral. Isso aqui é um ponto muito importante que a gente vai discutir mais ainda hoje. Bom, em relação à ausência de dados de prevalência da infecção pelo HTLV, o Ministério da Saúde publicou esse boletim epidemiológico, onde mostramos quais foram os estudos que a gente tem disponível em relação à prevalência do HTLV em gestantes. Então, a gente pode ver que aqui tem algumas áreas, né, em cinza, que a gente não tem dados de prevalência em gestantes. No entanto, usando os dados de prevalência em gestante, em doador de sangue, população geral, a gente sabe que o HTLV é um motivo de preocupação no país, principalmente nas regiões norte e nordeste. Então, na Bahia, por exemplo, cerca de até 1% das gestantes encontram-se positivas para HTLV. E teve um estudo recente, né, uma meta-análise, onde mostrou que a prevalência da infecção, de forma geral, no país, é de 0,32%. O nosso grupo desenvolveu um teste que consegue detectar anticorpo na saliva do paciente, com o objetivo de facilitar a realização de estudos epidemiológicos para fornecer esses dados que são tão importantes para a tomada de decisão. Bom, em relação ao número de casos de infecção por transmissão vertical ser desconhecido, para responder essa pergunta, nós fizemos uma estimativa de quantos casos a gente deve ter por transmissão vertical do HTLV no Brasil por ano. Para isso, a gente usou dados da literatura, né, como o número de gestante, os dados de prevalência, como é o padrão de aleitamento materno e qual é o risco de transmissão de acordo com a duração do aleitamento. E nós vimos que, no Brasil, cerca de 16.500 gestantes encontram-se infectadas por HTLV por ano. E isso resulta em cerca de 3.000 novas infecções anualmente. Para a gente poder comparar, eu trouxe aqui os dados, né, 11.000 casos de HIV em gestantes no Brasil por ano. Então, é realmente um motivo de preocupação para a gente a infecção pelo HTLV em gestantes no país. Outro questionamento que a gente escutou foi em relação à incerteza em relação ao diagnóstico da infecção pelo HTLV em gestantes. Então, aqui na Inglaterra, eles avaliaram se deveria ser implementada a testagem de HTLV em gestante. E o comitê, em 2017, foi a última vez que eles avaliaram, eles optaram pela não inclusão. E um dos motivos foi porque eles afirmaram que eles não tinham informação se os métodos diagnósticos que a gente tem funcionariam em gestante.
Então, o nosso grupo fez um trabalho para responder esse questionamento, onde avaliamos um teste de triagem e um teste confirmatório em amostras de gestantes, de pessoas quando elas estavam grávidas e quando elas não estavam grávidas. E nós podemos observar que a gestação não impactou negativamente o diagnóstico da infecção pelo HTLV, como era esperado. Então, o que a gente chegou à conclusão é que durante a gestação a gente pode usar o mesmo fluxograma diagnóstico da população geral e destacamos a necessidade do teste confirmatório. Outra questão que é levantada frequentemente é em relação ao impacto do HTLV na saúde. Muita gente fala que ele é mínimo, né? Ele não vai causar alterações de saúde importante ou que são raras. Acho que eu já mostrei aqui, né, razões suficientes para refutar essa afirmação. Então, ele causa doenças de elevada mortalidade, como a leucemia, elevada morbidade, doenças inflamatórias, impacto em co-infecção, impacto na qualidade de vida, aumento do risco de mortalidade. Então, eu acho que o que acontece é que o impacto do HTLV, ele é, na verdade, negligenciado, ele é subestimado e ele é desconhecido, inclusive pelos profissionais de saúde. Outro questionamento que a gente recebe é que não existe tratamento disponível. Então, não existe tratamento curativo para a infecção pelo HTLV, realmente, como eu falei no início da apresentação. No entanto, isso é um motivo para a gente ter que implementar políticas de prevenção de novas infecções. E a gente tem, sim, tratamento para as doenças associadas ao HTLV. Inclusive, a gente tem vários guias terapêuticos. O Ministério publicou recentemente, né, uma versão atualizada do Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV e mostra a importância do diagnóstico precoce da infecção para o tratamento das doenças associadas. Outro questionamento que a gente escuta é que não existem trabalhos de custo-efetividade. E os trabalhos de custo-efetividade são muito importantes, realmente, nos cenários, como ocorre na maioria dos lugares, né, principalmente no Brasil, onde a gente tem muitas demandas em políticas de saúde e os recursos econômicos são limitados. Então, a gente precisa saber aonde a gente deve alocar esses recursos de maneira mais efetiva. Então, apesar dos trabalhos de custo-efetividade serem bem escassos, tem um trabalho que mostra que a implementação da testagem no pré-natal pode ser custo-efetiva até na Inglaterra, que tem uma prevalência de infecção muito baixa. A doutora Adele mesmo mostrou num trabalho que ela fez que a gente tem como reduzir o custo da testagem para facilitar a implementação da testagem universal em gestantes, dependendo da técnica que a gente usa, se a gente avaliar mais de uma amostra ao mesmo tempo. E a gente também mostrou que, dependendo do teste que a gente usa no teste de triagem, a gente pode reduzir o custo de forma significativa. E o mais importante é que a gente pode reduzir o número de mulheres por ano que deixariam de ter um resultado falso positivo por conta de um erro, vamos dizer assim, no teste de triagem. Outro ponto que é muito importante é em relação à falta de conhecimento entre os profissionais de saúde. Isso é uma barreira enorme. Então, eu trouxe para vocês esse trabalho que é muito interessante do professor Jorge Casseb, que mostra o depoimento de uma paciente. Então, Maria, né, o codinome dessa paciente, tinha 27 anos, casada, assintomática, gestante e já tinha um filho de 8 anos. E ela relatou que o médico me perguntou o que é infecção pelo HTLV, mas eu também não sabia. Nem os médicos sabem o que é isso, como eu posso imaginar? Eles dizem, eu não posso dizer nada, eu primeiro vou estudar, para depois ver o que eu tenho que fazer. E aí o obstetra responsável pelo pré-natal explicou para Maria, você tem um vírus como a AIDS, eu não sei se essa doença pode ser transmitida para o bebê, eu não sei nada sobre esse vírus. E outro membro da equipe médica, durante a ultrassonografia, disse para Maria, se o vírus infectou o bebê, aparentemente ele não afetou nada, mas eu não sei nada sobre esse vírus. Então, é essa realidade que os pacientes enfrentam no dia a dia. São essas as grandes barreiras, eu acho, que a gente tem para a implementação de políticas públicas para o HTLV. E a minha trajetória no HTLV começou durante o meu doutorado,
E no meu doutorado eu fazia o trabalho de laboratório e também acompanhava os pacientes no ambulatório. E no meu primeiro dia no ambulatório, a paciente, né, quando eu fiquei com ela na sala, ela me disse quem dera eu tivesse HIV, e ela então começou a chorar. E isso foi muito tocante, né? E eu realmente entendo hoje essa situação dela, porque o desconhecimento é muito grande, né? O desconhecimento da população em geral, o estigma, o preconceito, as doenças associadas ao vírus, a falta de tratamento, realmente são dificuldades importantes que esses indivíduos eles enfrentam. E aí, pensando nessa falta de informação que tem para os pacientes, pensando na falta de informação que tem para os profissionais de saúde, a falta de conhecimento sobre HTLV de forma geral, durante a pandemia, eu estava conversando com a doutora Tatiane Assoni, que trabalha com HTLV na USP, a gente estava falando sobre isso, a gente já pensamos que poderíamos criar um canal, que seria um canal no YouTube, para a gente poder colocar informação adequada sobre HTLV para os pacientes, familiares e população geral. Então, aqui a doutora Tatiane Assoni, né, minha companheira nessa empreitada toda. E o nosso objetivo, então, inicial era apenas divulgar a informação sobre HTLV, desde o conhecimento básico, tanto o resultado das pesquisas científicas, para pacientes, familiares, profissionais de saúde e população geral. Assim que a gente começou com o canal, a gente percebeu que a gente podia ajudar também a combater o estigma que esses pacientes sofrem. Então, é bastante comum os pacientes dizerem que eles se sentem invisíveis para a sociedade, que eles se sentem negligenciados, abandonados pelos profissionais de saúde. Então, a gente, no primeiro ano, criou uma campanha que era Você Não É Invisível para Mim, e aí vários pesquisadores, né, que trabalham com HTLV, profissionais de saúde, gravaram vídeos para a gente com mensagens de suporte para os pacientes, e os pacientes ficaram muito satisfeitos, né, com essa campanha, essa movimentação. Além disso, nós também começamos a perceber que a gente podia colaborar na luta pela implementação de políticas públicas no país. E a gente também podia usar o canal para fortalecer a colaboração entre grupos de pesquisa. E isso a gente tenta fazer sendo bastante inclusivo, né, com pessoas de todo o Brasil, ou até de fora do Brasil, né, e também fazendo o link, quando a gente vê que alguém precisa de alguma ajuda, que outra pessoa tem uma expertise e possa ajudar, a gente tenta colocar essas pessoas em contato. Bom, a professora Adélia me pediu para falar um pouco sobre os desafios e as conquistas, né? Então, eu vou começar um pouco pelos desafios. Acho que o primeiro desafio é a falta de apoio financeiro, né? A gente não tem apoio financeiro nenhum, então tudo que a gente faz, eu digo que é a nossa caridade, né? Então, sou eu e a Tati que fazemos essa caridade. Outro grande desafio que a gente tem é a falta de tempo. Então, esse canal, ele demanda muito tempo e a gente está sempre bastante atarefada já com o nosso trabalho, eu falo com o nosso trabalho de verdade, né? E também com as nossas atividades do dia a dia, família e tal. Então, acho que isso é um grande desafio que a gente tem, é conseguir organizar e ter tempo para dedicar para esse projeto. Além disso, a diversidade do nosso público é um desafio muito grande, porque, como eu falei, a gente tem como público tanto o paciente, familiar, como profissional de saúde e pesquisador. Então, a gente precisa fazer um conteúdo que consiga agradar a todos esses públicos. E é muito difícil porque a gente também tem, né, como público, formuladores de políticas públicas de saúde. Então, muitas vezes a gente quer mostrar o impacto do HTLV na saúde, no entanto, a gente sabe que o portador também está ali vendo. Então, a gente coloca o HTLV, ele vai causar alteração pulmonar, ele vai causar uveíte. Muitas vezes o paciente ele não tinha esse conhecimento. Isso gera uma ansiedade nesse paciente também, né? Então, isso é difícil de balancear. Além disso, né, é difícil muitas vezes, principalmente os pacientes, entenderem o objetivo do canal, porque muitos, né, como a gente tem uma falta de profissional de saúde capacitado e de um sistema de cuidado adequado para o paciente com HTLV no Brasil, muitos procuram o canal achando que a gente vai dar uma consulta médica, né?
E esse não é o objetivo do canal, a gente deixa claro que esse não é o objetivo e que é importante esse indivíduo procurar o atendimento médico especializado dele. A gente pode até ajudar ele a encontrar grupos de pesquisa, grupos de atendimento aos portadores, mas a gente não tem o objetivo de fazer consulta médica no canal, né? E outro desafio para a gente são as próprias redes sociais, né? Porque nem eu, nem a Tati, a gente é acostumada, vamos dizer assim, com Instagram, YouTube. Então, a gente tem uma pessoa, que é a Cláudia, que ajuda muito a gente, né, em relação a essa atividade. Então, como é que foi, né? Que a gente tem feito no canal? A gente começou com um canal no YouTube e a gente fez alguns vídeos educativos sobre conhecimentos básicos do HTLV. Então, como é a transmissão, como é a prevenção, o que é RAM, o que é a TL, o que é o diagnóstico. E aí a gente começou a fazer também entrevistas. Essas entrevistas, elas são informais, elas são interativas, então os pacientes, eles podem mandar pergunta antes, eles podem mandar pergunta durante a entrevista ao vivo e a gente responde no final da entrevista. E essa entrevista, elas acontecem com pesquisadores, tanto nacionais como internacionais, com pacientes, né? Então, a gente já recebeu pacientes para falar sobre a perspectiva deles, como é a ação deles, né, no engajamento de outros pacientes. A gente já teve participação de uma promotora, que ela falou sobre os direitos dos pacientes, como os pacientes podem fazer para ele conseguir ter acesso ao que é de direito para eles. Já falamos sobre capacitismo, sobre fisioterapia, sobre estigma, sobre como incluir o HTLV dentro da agenda para políticas públicas. Já tivemos cuidado de feridas com o pessoal da enfermagem e também práticas integrativas, dentre outros. E aí, de acordo com o que a gente recebe de perguntas, nós também fizemos uma série de vídeos que é Todo Mundo Quer Saber, que são as perguntas mais frequentes que a gente recebe no canal. E a gente, então, gravou vídeos curtos, cerca de 1 a 2 minutos, respondendo essa pergunta pontual, que são perguntas bem frequentes, como um paciente com RAM pode ter ATL, a terapia antirretroviral funciona para HTLV, porque algumas perguntas elas se repetem muito, né? E a gente também faz vídeos com as retrospectivas, tentando mostrar, principalmente para os pacientes, as vitórias que a gente teve em relação à prevenção do HTLV, para eles poderem ver que existem pessoas trabalhando por isso e a gente tem conquistas para serem celebradas, né? A gente sempre quer mais, mas a gente também conquista algumas, avançamos também, né? Então, nós abrimos, então, uma conta no Instagram, e a gente tem mais de 500 posts no Instagram, e eles são sobre informações básicas sobre HTLV, sobre como o HTLV é uma IST, por exemplo, doenças associadas ao vírus, estão aqui falando sobre as manifestações oculares, o HTLV, estrontiloidíase. A gente também coloca, né, também profissionais de saúde. A gente também tem informações sobre estudos novos, então esse aqui é um estudo novo, esse aqui também, e a gente coloca o link de acesso a essa informação. Então, a gente geralmente faz um texto curto explicando esse estudo numa linguagem mais acessível e coloca o link caso a pessoa tenha interesse. Além disso, a gente também coloca lá todas as conferências, onde a gente vai ter apresentações sobre HTLV, e quando os pesquisadores também vão na conferência, a gente pede para eles mandarem foto, né, e a gente posta, porque os pacientes, eles gostam de ver que existem pessoas que estão se dedicando a essa causa, né? E os profissionais de saúde, eles também conseguem ver aonde eles conseguem ter mais informação sobre esse vírus. A gente também fez conteúdo em colaboração com uma nutricionista, onde ela falava sobre os alimentos que seriam interessantes para os indivíduos que têm HTLV, e a gente busca identificar oportunidades na internet que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HTLV. Então, a gente já encontrou, né, projetos super interessantes que a gente divulga para os pacientes, como o projeto Cadeira Voadora, que faz dicas de viagem para pessoas que têm mobilidade reduzida, o Street Cadeirante, que é aula de dança, né, para as pessoas que estão em cadeira de rodas e é online, e o Para Praia, que facilita o acesso à praia daqueles indivíduos também com mobilidade reduzida. Bom, o nosso trabalho de rotina, né, no canal, a gente tem que criar os posts que são publicados todos os dias da semana agora, né, são segunda a sexta.
a gente precisa responder as mensagens que a gente recebe diariamente do público e a gente busca responder todas as mensagens, né? Então, às vezes, a gente não respondeu, é porque a gente não viu, porque às vezes as pessoas colocam pergunta num vídeo e a Cláudia ajuda muito a gente a encontrar todas as perguntas e aí a gente responde todas elas. Então, sempre ou eu, ou a Tati, ou às vezes as duas, respondem as perguntas que mandam diariamente. E essas perguntas são de profissionais de saúde, são de portadores, são de familiares, então tem todos os tipos de perguntas que a gente recebe das pessoas diariamente. A gente também faz uma vigilância dos posts que tem a hashtag HTLV, para saber o que as pessoas estão publicando sobre HTLV, para identificar novas oportunidades, novas informações, e também para ver se tem alguma informação que está sendo publicada e que não é, vamos dizer, acurada, né? Se a gente precisa, a gente tenta trazer informação adequada para a população. E a gente também tem que buscar semanalmente, né, nos sites de publicação científica, os artigos que são publicados para ver se tem algum artigo que a gente acha que seja do interesse do público, para a gente poder preparar, então, os posts. E a gente também precisa planejar o conteúdo, organizar as lives e também fazer colaborações que são muito importantes para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então, quando eu fui pensar quais foram as conquistas do canal, eu acho que a primeira conquista foi sair do papel, né? Porque no meio da pandemia, a gente estava muito enrolada, então eu estava ajudando com a resposta ao coronavírus, e só de a gente conseguir ter colocado em prática essa ideia, eu acho que foi uma grande conquista. Mas ainda continuar, né? Esse ano a gente faz 2 anos do canal, é uma conquista para mim, né, muito grande. E também poder ajudar as pessoas todas que procuram o nosso canal. Durante esses 2 anos quase, né, que a gente vai fazer agora em maio, de canal, a gente conseguiu, com um apoio importante, né, de vários colaboradores, organizar alguns eventos que eu acredito que foram importantes em relação à ampliação do conhecimento e à implementação de políticas públicas para o HTLV. Então, em novembro de 2020, né, novembro a gente comemora o Dia Mundial do HTLV, então organizamos com o Ministério da Saúde do Brasil um webinário que era para falar sobre o material que seria o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do HTLV. Esse webinário ele foi feito, né, com o Ministério da Saúde e o apoio de diferentes associações, como a HTLVida, que é uma organização de pacientes de HTLV da Bahia, a IRVA e outras sociedades científicas do Brasil. Esse webinário ele teve 16 palestrantes do Brasil, incluindo, né, os representantes dos pacientes, e de acordo com o Ministério da Saúde, a gente teve aproximadamente 2.500 ouvintes, sendo a grande maioria profissionais de saúde. Para fazer esse webinar, que apresentou o material do que hoje é o Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV, a gente teve um apoio importantíssimo do professor Ricardo Schack, que organizou com a gente, e da professora Angélica Miranda, que é do Ministério da Saúde do Brasil, e tem dado um apoio incondicional para o HTLV, então muito importante. Uma conquista, né, que deixou a gente bastante satisfeita, bastante feliz, foi na comemoração do aniversário do canal de 1 ano, quando a gente teve uma entrevista especial com o professor Robert Gallo, que foi o pesquisador que descobriu o HTLV e, por acaso, também descobriu o HIV, né? Porque o mais importante foi a descoberta do HTLV, sem dúvida. Então, ele fez essa entrevista conosco no canal, onde foi uma entrevista bem informal, ele contou como foi a descoberta, então foi bem bacana poder celebrar 1 ano do canal com esse convidado mais que especial, né? E aí, no ano de 2021, no ano passado, durante o Dia Mundial do HTLV, a gente pensou em organizar um outro webinário. Só que nesse novo webinário, a gente queria discutir, então, políticas públicas a nível internacional. Então, convidamos, né, com apoio também do Ministério da Saúde, a Parro para apoiar esse evento. E a gente ficou bem contente, porque a Parro não quis só apoiar o evento, né? Eles quiseram co-organizar o webinário. E esse webinário, então, foi promovido por nós, pela Parro, com apoio do Ministério da Saúde. A gente teve 20 palestrantes discutindo políticas públicas para HTLV de 8 países diferentes. E tivemos ouvintes
de mais de 40 países presentes no webinar. Com o desdobramento desse webinar, a Parro vai publicar um relatório desse evento, o que é muito importante para a gente, porque nesse relatório existe ainda quais são as demandas, né? O que a gente espera que a Parro ela faça em relação ao HTLV. Então, é uma forma da gente estar estreitando a colaboração com a Parro de forma com que ela tenha maior atividade em relação à prevenção do HTLV na região das Américas. A gente já também soube, né, a equipe da Parro já falou para a gente que alguns países já entraram em contato com a Parro depois do webinar, mostrando interesse em desenvolver políticas públicas para HTLV nesses países, e os pacientes também, eles tiveram um ótimo feedback. Então, os pacientes, por exemplo, me falaram, os pacientes daqui da Inglaterra ficaram super felizes de verem que existem outros pacientes em outros locais do mundo que também enfrentam esses problemas semelhantes ao que eles têm também. E a gente acabou de ser aceito essa semana, esse trabalho que a gente fez, que é justamente falando sobre esse webinar e quais são as principais mensagens desse evento. O impacto do HTLV Channel em relação a políticas públicas, ele um pouco se mistura um pouco com o meu trabalho e com o da Tati, enquanto pesquisa, né? A gente tem uma estreita colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil, e eles têm dado muito apoio para as atividades que a gente propõe, e olha que não são poucas, né? A gente está sempre inventando alguma ação, e eles estão sempre aceitando e apoiando e ajudando a promover o evento, a fazer, organizar. E a gente também teve algumas secretarias de saúde de estado que entraram em contato conosco pelo canal, pedindo para a gente apoio para realizar, por exemplo, palestra para os formuladores de políticas públicas sobre HTLV, ou então para ajudar a fazer uma nota técnica em relação à prevenção da transmissão do HTLV, e a gente sempre fica muito feliz em poder colaborar. Bom, em relação às novidades desse ano, nós estamos com um projeto de qualidade de vida e de bem-estar, que fazemos em parceria com o canal Movimento Pix. Então, os pacientes têm meditação e outras práticas integrativas uma vez por semana, é totalmente gratuito e é online. A gente também fez uma série de boas notícias. Então, uma demanda que veio pelo canal é que os pacientes eles queriam mais notícias boas, né? Então, a gente, uma vez por semana, a gente tenta compartilhar uma notícia boa que tem em relação ao HTLV para dar mais esperança para esses pacientes que vivem com HTLV. Outra demanda que a gente teve é porque nossos posts eles são em português. E muita gente, então, entrou em contato, devia ter inglês, devia ter espanhol. Então, estamos fazendo alguns posts em inglês e em espanhol, e fizemos também uma colaboração aqui com o Centro de Atendimento de Portadores do HTLV aqui da Inglaterra, onde fizemos uma campanha junto com eles para aumentar a adesão à vacinação para a Covid entre os portadores de HTLV, porque a adesão não estava muito boa e a gente precisava fazer alguma atividade em relação a isso. Bom, como perspectivas, eu aproveito, né, a oportunidade para convidar todo mundo. Essa semana, né, a gente vai estar celebrando o Dia Nacional das Pessoas Vivendo com HTLV, do HTLV, e a gente vai fazer um encontro, né, organizado pelo canal, pela HTL Vida e pelo Ministério da Saúde, onde a gente vai discutir, vai ter um debate com os pacientes sobre a falta de conhecimento sobre HTLV entre os profissionais de saúde e como isso impacta a vida desses indivíduos. Então, estão todos convidados, vai ser um debate, as pessoas vão poder participar online, e vai ser muito bom ouvir a perspectiva de diferentes atores, né? Pesquisadores, profissionais de saúde e principalmente das pessoas que vivem com HTLV, estão todos convidados. Bom, como perspectiva, nós temos ainda a realização de um encontro nacional dos centros de atendimento às pessoas que vivem com HTLV. Isso está sendo organizado ainda, provavelmente vai ser para o meio do ano. A gente vai ter a Conferência Internacional do HTLV no Brasil, que vai ser em novembro, no Mato Grosso do Sul, e a gente espera que seja ao vivo, no presencial, e vai ser a primeira vez que nós estaremos presentes no HTLV Channel presencialmente, então a gente está muito animada, e a gente também está planejando alguns workshops junto com a Parro em relação ao HTLV. Bom, então, para concluir,
eu queria dizer, né, que a divulgação da informação tem um impacto muito grande. E não é só o impacto individual, né? Não é só aquela dúvida daquele paciente que perguntou, não é só a diminuição da ansiedade daquele indivíduo que não consegue encontrar uma informação que ele acha confiável, né? A divulgação da informação tem um impacto na comunidade como um todo, né? Então, acho que só quando as pessoas realmente estiverem falando mais sobre o HTLV, só quando as pessoas entenderem sobre o HTLV, é que a gente vai conseguir, de fato, inserir o HTLV dentro da agenda para fazer, então, política pública de saúde. E para que a gente faça isso, a internet e as redes sociais são muito importantes. E elas são ferramentas, né, de baixo custo que fazem com que a gente consiga atingir um número enorme de pessoas. E que cada um pode fazer a diferença, né? Então, às vezes, né, a pessoa, eu não posso fazer nada para ajudar. Não, você pode colaborar, né? Você pode compartilhar a informação de fonte confiável, você vai estar contribuindo para aumentar o conhecimento sobre um determinado agravo, que é uma doença negligenciada. Então, a gente pode fazer a diferença contribuindo, compartilhando a nossa vivência, compartilhando a nossa experiência, seja uma pessoa que vive com uma doença negligenciada, seja um profissional de saúde que trabalha naquela área. E eu acho que, assim, a principal conclusão é que a união, o trabalho todo do canal, eu e a Tati, a gente está fazendo, vamos dizer, o trabalho diário, né? Mas o resultado do canal, ele, na verdade, é o resultado da união de todos os pesquisadores, pacientes, formuladores de políticas públicas, porque todo mundo tem apoiado de forma irrestrita esse projeto, né, para a gente tentar aumentar a visibilidade para esse vírus. E, geralmente, quando a gente fala, né, expectativa e realidade, a realidade é sempre pior do que a expectativa, né? Mas, no caso desse projeto, a nossa expectativa era realmente, acho que a gente nem tinha expectativa nenhuma, né? A nossa expectativa, a gente sempre fala, eu e a Tati, que a gente queria só colocar a informação acessível para aquelas pessoas que não conseguiam achar. E o resultado, por enquanto, superou em muito a nossa expectativa, né? Bom, eu queria agradecer, né, principalmente a doutora Tatiane Assoni, que está aqui na foto, né, que é minha parceira do canal, né, minha companheira nessa empreitada que a gente inventou, aquelas pessoas que vivem com HTLV, né, porque o objetivo de todo esse trabalho, né, do nosso trabalho de pesquisa, é sempre tentar melhorar a qualidade de vida deles e também promover, né, as políticas públicas voltadas para esse vírus. A todos os pesquisadores do HTLV do Brasil, a gente tem uma rede, né, de pesquisadores do Brasil inteiro, que é uma rede muito unida, e todo mundo está sempre disposto a colaborar, a participar do canal, então está todo mundo bem envolvido também, e tudo que a gente consegue conquistar é também por conta deles. Queria agradecer ao pessoal do Departamento de Doença Crônica e IST do Ministério da Saúde do Brasil, principalmente a professora Angélica Miranda e a equipe dela, que estão sempre também disponíveis para abraçar essa causa do HTLV e fazer com que a gente tenha maior informação sobre esse vírus. E também, né, o meu chefe, que entende, né, e dá apoio também incondicional a esse projeto que me toma bastante tempo do meu trabalho também, né? Então, aqui, o convite para vocês, né, vai ser nesse link aqui, que tem nesse QR Code, lá pelo canal do YouTube, vocês conseguem encontrar. Eu espero que todo mundo esteja lá nesse encontro nacional, para vocês poderem ouvir também um pouco da perspectiva dos pacientes em relação a esse tema. A gente vai ter em maio a Conferência Internacional do HTLV, também estão todos convidados, e a gente em novembro tem a Conferência Internacional do HTLV no Brasil também. Então, aqui estão os meus contatos. Obrigada a todos, né, por estarem aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Obrigada. Bem, Carol, não tenho palavras para te agradecer. Mas... Foi simplesmente maravilhosa a sua apresentação e eu só queria, em nome de todos os amigos do HTLV, agradecer do fundo do nosso coração a você e a Tatiane
que a gente precisava de sangue novo, de pessoas que realmente abraçassem a causa do HTLV e que tivessem esse espírito mais moderno de divulgação e tudo, porque, sem dúvida, fez uma grande diferença. Eu acho que agora, como você comentou, nós temos um grupo mais unido de todo o país, nós temos relacionamento com pessoas de outros países com maior facilidade, nós temos apoio do Ministério, temos apoio da PARRO, da Organização Mundial. Eu acho que nós estamos no caminho certo, mas eu realmente, do fundo do meu coração, eu agradeço a você, a Tati e a Cláudia também, que eu não sabia que ela fazia parte, e acho que ela apareceu aqui, a figurinha dela, em algum momento. Muito obrigada de coração, em nome de todos os pesquisadores e de todos que se debruçam na causa de HTLV. Eu gostaria só também de fazer uma ressalva para quem nos ouviu, que vocês veem que isso foi mesmo, é uma caridade que as duas fazem, né? Já há 2 anos vem fazendo isso, e eu acho que foi coroado esse trabalho, porque vejam que o professor Robert Gallo, na data comemorativa de 1 ano do canal, fez questão, aceitou participar de uma live, e gostaria de dizer a vocês que todas essas lives permanecem gravadas no canal. Então, muitos de nós, eu mesma, às vezes a gente não está disponível naquele momento onde é feita a live com o pesquisador, com o paciente, mas que depois, quando você tem um tempinho, você vai até lá e assiste. E foi dessa maneira que eu pude interagir com aquelas que eu achei geniais, que saíam da nossa linha de conforto, que era o capacitismo, que era direitos humanos, uma série de coisas que não nos diz respeito, quer dizer, nós não temos conhecimento pessoalmente, mas que a gente passa a ter através desse canal. Então, vocês estão de parabéns, agradeço imensamente, eu sei que você está super ocupada nesse momento, vocês estão também organizando, você e a Tati, esse evento de depois de amanhã, do dia 23, né? Fora todas as atividades que vocês têm. Tati, não sei se você está nos ouvindo aqui, mas você vai ser convidada para um próximo evento da nossa pós-graduação, você sabe disso, nós temos uma disciplina que é específica para HTLV, a Tati colabora sempre conosco nessa disciplina, mas eu não tenho palavras, eu adorei a sua apresentação também, Carolina, muito obrigada. Eu acho que ela deixa claro que, se tiver vontade, existe esse sangue novo, esses jovens pesquisadores que estão agora ingressando na pós-graduação, em todas as pós-graduações, que podem levar esse conhecimento e essa vontade que vocês demonstraram de tornar visível uma coisa que é invisível para outras doenças, outros agravos que a gente tem, com certeza, aqui no nosso país. Tá? Eu vou passar a palavra para a Adriana, que é a outra coordenadora. Ela anotou alguns comentários, algumas coisas que tem no chat, e aí você fica à vontade. E também, por favor, a todos os presentes, nós convidamos a vocês falarem também, fazerem perguntas de uma maneira muito informal, como vocês viram, a Carol é uma pessoa muito simples, então dá para fazer esse chat, ou nem precisa escrever no chat, pode falar com ela que é bem tranquilo, tá? Bom dia a todos, bom dia, Carol. Excelente apresentação, realmente muito inspiradora. Quando você apresentou o seu primeiro slide lá sobre doenças negligenciadas, eu também levantei minha mãozinha, porque a minha também não está lá, nós brigamos pela inclusão de micoses sistêmicas, micoses endêmicas, né? Porque nós também somos totalmente negligenciados. Os comentários aqui sobre a sua aula foram fantásticos, todos dizem que a sua apresentação foi extremamente inspiradora, todos elogiando a sua fala, então, parabéns mesmo. Eu consegui anotar aqui uma pergunta da Rita, que ela nos questiona, né, quais países estão mais avançados no combate à infecção pelo HTLV? Então, o país que está mais avançado, que é considerado modelo, né, de combate ao HTLV, é o Japão. Então, ele é o único país que tem uma política nacional, um programa nacional de controle ao HTLV.
que inclui, né, a testagem universal das gestantes. Então, eles têm uma política implementada muito grande. Ele é o modelo, né, a ser seguido, porque o Japão é um país que tem alta prevalência da infecção pelo HTLV, né? Então, a gente diz que ele é uma exceção, um país desenvolvido que tem alta prevalência da infecção. Logo atrás do Japão, acho que no momento atual, o Brasil está assumindo a liderança. E isso é a gente fica muito feliz de ver isso, né? Então, o Brasil, aqui o HTLV, ele ficou dentro do departamento de IST, isso foi muito beneficial para o HTLV, uma vez que centralizou a resposta ao vírus, e a gente tem observado uma série de mudanças recentes em relação à implementação de política pública. E eu acho que o segredo desse avanço é porque encontramos uma equipe no Ministério que realmente abraçou a causa, está trabalhando para isso, e trabalha em um estreito contato com os pesquisadores e os pacientes. Então, acho que agora, para a gente conseguir avançar mais, a gente precisa aumentar a divulgação sobre o HTLV na população geral. Porque se a população geral ela não se movimenta, se a população geral, se os pacientes, eles que se sentem estigmatizados, eles não demonstram a importância da infecção, a gente não tem força suficiente para fazer avançar a política pública. Então, é uma série de fatores que a gente tem que ter juntos, e a gente está num momento muito propício para o HTLV nesse sentido, para a gente fazer avançar. Então, acho que a gente tem que dar mais voz aos pacientes, fazer com que eles se sintam empoderados e que se sintam confortáveis de compartilhar as experiências deles, para que a gente consiga fazer uma pressão maior para a progressão das políticas públicas. Mas hoje, ainda, o principal é o Japão. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, feita pela Carmen Aparecida de Freitas, e ela gostaria de saber qual é o método menos invasivo para a colheita de amostras. Então, o nosso grupo desenvolveu um método que a gente coleta saliva, né? Então, é como se fosse uma esponja que o paciente ele passa como se estivesse escovando o dente, né? E a gente consegue identificar, usando um método de ELISA, se tem anticorpo para HTLV nessa amostra. O objetivo desse teste foi justamente para a gente facilitar o estudo em larga escala, que hoje é difícil, né? Principalmente se a gente pensa numa população de difícil acesso. Esse teste, a própria paciente ele coleta dele mesmo, não precisa ninguém retirar sangue, né? Mas ele ainda não está comercialmente disponível, né? A gente fez uma validação aqui na Inglaterra e ele teve uma boa performance. Agora a gente está no processo de validação no Brasil, né? Eu sempre tento fazer colaboração com o Brasil para a gente avançar no Brasil também, né? Então ele vai ser validado no Brasil também e espero que a boa performance se mantenha. Acredito que vai, né? Isso mesmo. Nós não temos mais nenhuma questão no chat. Eu gostaria de saber se os nossos alunos têm mais alguma colocação a fazer, se eles gostariam de fazer uma pergunta direta para a doutora Carol. Não fiquem tímidos, sintam-se à vontade. Eu acho que perguntaram se é o salivete. O método de coleta de amostra que a gente usa é chamado Oracol. É um pouco parecido, mas ele é como se fosse um cotonete mesmo. Depois eu posso mandar a mensagem, se a pessoa tiver interesse, me manda a mensagem que eu... Ok, obrigada. Carol, esse trabalho é aquele do Journal Clinical Microbiology, né? Eu posso passar para a doutora Carmen, tá bom? Eu acho que são tantas coisas, e pelo chat a gente está vendo que muitas pessoas nem conheciam mesmo o HTLV, né? Então, normal, não se sintam mal, né? Infelizmente, eu acho que a gente não teve tanta conquista assim, né, Adélia? Porque muita gente ainda desconhece, então a gente tem que trabalhar mais. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que serve muito de exemplo e incentivo para as pessoas começarem a pensar que a divulgação, esse conhecimento, essa ampliação de conhecimento é muito importante para a gente avançar em doenças negligenciadas, né? Nenhum de nós gostaria de ter uma infecção e chegar a um médico e você não saber o que significa, né? O que pode ocasionar.
E sem contar o problema dos bancos de sangue, quando a pessoa recebe um resultado que na triagem é positivo e não sabe o que isso significa, né? Que pode ser um falso positivo. Então, acho que tem muitas questões. Eu acho que foi extremamente importante, e isso queria te agradecer imensamente mais uma vez por ter disponibilizado o seu tempo para preparar essa apresentação e para nos brindar com o nosso primeiro seminário avançado. Para nós, a gente tem orgulho de ser, acho que talvez a única pós-graduação, por enquanto, ainda no Brasil, que tem uma disciplina específica em HTLV, né? E a gente já oferece essa disciplina aqui na coordenadoria desde 2005, mas já oferecíamos anteriormente para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, cada um de nós, é como você disse, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue grandes conquistas. Eu acho que se ninguém mais tiver nenhum comentário, não quiser fazer, a gente pode... Perguntaram aqui no chat, Adélia, sobre a vacina e teste rápido. Tá. Então, em relação à vacina, ainda a gente não tem vacina disponível, né? Alguns grupos estão pesquisando vacina, tanto vacina terapêutica como vacina preventiva. Eu estou bastante animada porque na conferência internacional agora vai ter uma mesa redonda sobre vacina para a gente ver quais foram os avanços, mas infelizmente a gente não teve avanços significativos em relação à vacina para HTLV, né? Não é uma coisa muito fácil, né, de ser feita. Então, vamos ver se alguém tem alguma novidade, né, em relação à vacina. O que a gente espera é que as tecnologias que foram desenvolvidas para vacinação para a Covid, elas possam trazer algum avanço também para outras infecções, como, quem sabe, o HTLV, né? Então, a gente espera isso. Em relação ao teste rápido, a gente também, infelizmente, não tem um teste rápido para HTLV. Isso é uma grande fragilidade, foi identificada como uma das prioridades para a pesquisa. O desenvolvimento de um teste rápido, ele facilita muito a operacionalização, né, da testagem, por exemplo, de gestante, porque ela já teria o resultado durante a consulta. Então, acho que isso é uma prioridade. O Ministério da Saúde, acho que eu não sei de que está envolvido em nenhum projeto nesse sentido, mas foi identificado até no nosso último webinário, né, e pela OMS, como uma das prioridades para a pesquisa, o desenvolvimento de um teste rápido de baixo custo, né? Não adianta ser só rápido, tem que ser acessível também para a população, né? Nós temos alguns grupos aqui no Brasil que estão se debruçando na questão do teste rápido. Eu sei que o Dr. Carlos Brites, em Salvador, né, ele nos comunicou naquele evento do Infecto 2022, no final do ano, em dezembro. Nós temos o grupo de Minas Gerais também, da professora Marina Lobato e da professora Edel Stancioli, que desenvolveram um antígeno quimérico, né, e que esse antígeno foi testado e validado para o ELISA, mas a intenção é validá-lo para um teste rápido. Então, eu acho que tem várias iniciativas. A Tati está falando, que o Ministério da Saúde está patrocinando um estudo para desenvolvimento do teste rápido. Eu acho que é do professor Brites. Tatiane, você não quer abrir aí um canalzinho e mostrar sua carinha para a gente e contar sobre isso? A Tatiane, ela esteve no Ministério da Saúde por uns bons meses, auxiliando a doutora Angélica lá. Oi, Tati, cadê Tati? Ela veio assistir a minha palestra, ela vai acabar. Oi, eu estou aqui de curiosa, só assistindo a Carol falando. A doutora Tatiane, deixa eu já contar um pouquinho. A doutora Tatiane também é uma pesquisadora que se envolveu na causa de HTLV, ela trabalha com marcadores de valor prognóstico, marcadores genéticos, trabalha com diagnóstico, trabalha no ambulatório de HTLV do Emílio Ribas, trabalha no IMT, no LIN 56, junto com o Dr. Jorge Casseb, e é uma defensora do HTLV, e sempre que possível a gente convida a doutora Tatiane para nos brindar com as suas pesquisas, os resultados do que ela faz. Tati, conta um pouquinho aí da sua experiência no Ministério, porque você e a Carol foram importantíssimas e deram visibilidade do HTLV com o HTLV Channel para o Ministério da Saúde, inclusive. Eu fiquei até emocionada aqui, Adélia, de ouvir a Carol falando, né, do nosso trabalho, que é tanta coisa, né, e a gente, igual ela falou,
sem pretensão nenhuma, começamos assim, empreitada, né? E é gratificante a gente ver hoje todos esses frutos que o trabalho tem dado, né? E aí, como você disse, um desses frutos foi, inclusive, essa parceria com o Ministério da Saúde, que a gente começou lá em 2020 ainda. Então, o ano passado eu passei um tempo lá prestando uma consultoria, né? E eu acredito, assim, que foi muito importante, acho que o papel, acho que a união de todos os pesquisadores, igual a Carol falou, e acho que de alguma forma a gente conseguiu mostrar um pouquinho o HTLV para a sociedade, né, para os formuladores de políticas públicas. E eles têm desenvolvido agora um trabalho, sim, e os próximos passos, assim, que eu acho que vão ser agora em breve, talvez ainda esse ano, é a implementação do HTLV em teste na triagem de pré-natal, que eu acho que é um desafio ainda, mas acredito que a gente vai avançar nesse sentido. E eu acho que o PCDT também foi uma conquista, e talvez, se a gente conseguir passar ele pela Conitec para implementar também tratamento e prognóstico, acho que vai ser um avanço legal. E essa equipe que está lá hoje está muito engajada, né, nesse tema. Eles têm essa questão toda da transmissão e vertical, e aí o HTLV se encaixou. Então, acho que a gente também tem que começar, como pesquisador, a observar, né, essas brechas, né, que a gente tem enquanto os grupos de política estão trabalhando, e quais são as prioridades naquele momento, porque é aí que a gente consegue avançar, né, nesses temas. E acho que é isso. É só agradecer a Carol pela parceria, agradecer você pelo convite, a Carol. Carol, eu aqui folgada, agradecendo o seu convite. Mas é muito legal saber, você é, né, eu sou sua fã, você sabe, né? E você, assim, apoia muito o nosso trabalho, eu só tenho a agradecer você por todo esse apoio que você dá pra gente sempre. Não, eu não faço quase nada, mas eu faço questão de divulgar que o canal foi elaborado por vocês duas e que é maravilhoso. E é bonito quando coloca isso no papel, né, Tati? Porque a gente não tem nem ideia da abrangência de tanta coisa que foi feita nesses anos que vocês estão trabalhando com essa divulgação, né? Eu acho que colocar isso de uma forma organizada foi muito legal, Carol, porque a gente... Foi um grande exercício até para mim, né? Porque exatamente. E a gente não pensa muito, vai indo, a gente exatamente. não para pensar. Que nem vocês tinham ideia da quantidade de informação que foi gerada, né? E acho que quando eu a convidei, foi um momento que você falou, peraí, deixa eu parar um pouquinho e rever tudo que a gente fez nesse período. Eu acho que vocês devem divulgar, eu acho que esse material é preciosíssimo mesmo, não só para a nossa pós-graduação, mas também que ele seja útil para divulgar isso em eventos e tudo mais, tá? Obrigada. Mais uma vez, eu agradeço de coração a você, Tati, também. Não esquece que você vai ser convidada quando tiver também o nosso outro curso na pós-graduação, nossa outra disciplina. E agradeçam em meu nome também a Cláudia, tá? Fiquei muito feliz de saber que ela ajuda também nisso. Não sei se a Adriana quer terminar, encerrar, mas muito obrigada de coração por tudo, e a gente se vê depois de amanhã no evento do Dia Comemorativo ao Dia Nacional de HTLV, que é o dia 23 de março. O Dia Mundial é 10 de novembro, mas 23 de março é o Dia Nacional de HTLV, tá bom? Eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da pós-graduação, em nome da nossa coordenadora, a doutora Edilane, pela belíssima apresentação. Eu já até me sinto íntima de vocês, de tanto que a Adele fala da Tati e da Carol. Foi um prazer ouvi-las novamente. Eu também, quando tenho possibilidade, eu ouço, eu vejo as reportagens no canal. E agradecer. Muito obrigada e desejo uma boa semana a todos. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.